Deixa que eu não peça para ser protegido dos perigos, mas para ser destemido ao enfrentá-lo. Que eu não implore pelo fim da minha dor, mas pela coragem de dominá-la. Que eu não busque aliados na batalha da vida, mas a força que nasce dentro de mim. Que eu não deseje, ansioso, ser salvo, mas espere, paciente, pela liberdade que vem com o esforço. Concede-me que eu não seja covarde, sentindo a tua misericórdia apenas no sucesso, mas que eu perceba a tua mão mesmo na derrota. Rabindranath Tagore. Estamos começando mais um Pode Viajar. Palmas! Palmas pro Pode Viajar, todos os amigos que estão entrando na live, todos os amigos que estão chegando pela primeira vez, você que sempre nos acompanha todas as quintas-feiras aqui no Pode Viajar, o meu, o seu, o nosso podcast, o podcast que conversa com brasileiros que moram no mundo inteirinho. A nossa convidada já está aí, ó, ela já mandou um oi! Oi, Letícia, nós já vamos te chamar. Nós já vamos te chamar. Eu sei que você está ansiosa, porque eu também estou ansioso. Todos nós estamos ansiosos porque esse país de hoje é muito especial. Então, agradecer a todos os amigos que já estão conosco na live, todos aqueles que vão nos assistir depois aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, @podeviajar. Já aproveita e já se inscreve no nosso canal do YouTube, que o nosso canal está crescendo. Todos os nossos vídeos estão lá, os shorts estão lá e a partir de daqui a alguns meses nós faremos as transmissões lá no YouTube. Então se inscrevam no canal, ativa o sininho, toda aquela coisa e fica no aguardo porque todos os nossos episódios serão no YouTube daqui a algum tempo, certo? Quero nos agradecer demais o nosso amor, nosso amorzão do nosso podcast, a agência Duplê, a melhor agência de marketing do mundo. Você que precisa de um rebranding, você que precisa de uma marca, você que precisa de um Instagram lindo como é o Instagram do Pode Viajar, você que quer um canal no YouTube personalizado, você que quer criar uma marca para você, para a sua empresa. A agência Duplê vai resolver todos os seus problemas. Eles sempre estão marcadinhos em todas as nossas publicações, @agência Duplê. Entre em contato com eles, design de embalagens, conteúdos digitais, tudo o que você precisa você vai encontrar na agência Duplê. Aqui é o Pode Viajar. O Pode Viajar, você já sabe, é um podcast que entrevista brasileiros que moram em todos os países do mundo. Sim, nós vamos conversar onde tiver um brasileiro, o Pode Viajar vai chegar. Pode ter certeza. Meu cabelo tá meio louco hoje, tá? Tá meio louco hoje meu cabelo. Vocês perdoem o meu cabelo, não tem problema. Onde estiver um brasileiro, lá o Pode Viajar estará também. Nós estamos no nosso 19º episódio e hoje chegamos no lugar onde tem mais gente. Onde tem muitas pessoas, mas muitas pessoas. E eu descobri que tem muitos brasileiros que moram lá nessas minhas buscas loucas por encontrar brasileiros, porque eu sou o louco do brasileiro. Onde tem um brasileiro eu quero chegar. Então se você conhece um brasileiro que mora em outro país, um que ainda não foi entrevistado aqui no Pode Viajar, manda um direct para nós, fala: Cadu, tem um rapaz que eu conheço que mora lá no Nepal. Vamos falar com esse rapaz do Nepal. Tem uma mulher que mora em Guiné-Bissau, vamos falar com essa mulher que mora na Guiné-Bissau. Onde tiver um brasileiro, lá o Pode Viajar também vai estar. E hoje é muito especial porque esse país, peço perdão antecipadamente, porque com certeza terão muitos estereótipos que eu vou trazer aqui, terão preconceitos que eu vou trazer aqui, e muitos deles por falta de conhecimento. E ela está aqui hoje para nos mostrar que esse país é muito, muito mais do que nós imaginamos. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje para participar. Ai, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso participar conosco e nos contar tudo sobre a Índia. A Índia é maravilhosa. A Índia é colorida. Quem gosta de cor, gosta de vida. Vida é cor. Vou puxar isso aqui. Aí está ela! Letícia Rastogi. É Rastogi ou Rastogi? É Rastogi.
Rastogi, por quê? Porque ela também é uma parte japonesa. É Na isso, verdade, Letícia? Rastogi é do meu esposo, é Meu indiano. Deus, que confusão, Letícia geográfica! Seja muito bem-vinda ao Pode Viajar, Letícia. Ai, obrigada, muito obrigada Maravilha. pelo convite. É Letícia, muito o bom estar sobrenome aqui. de novo, vai. Rastogi. Rastogi, tem que falar o R diferente, é maravilhoso. Letícia, muito, muito legal ter você aqui. Desde já, muito obrigado. Você se mostrou desde o começo super, super disposta a participar conosco e isso é muito legal. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu gosto e é sempre um prazer, acho que tentar reconstruir ou desconstruir a imagem que as pessoas têm na cabeça delas, né? Eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir. Não tenho dúvida só pelas coisas que eu já sei de você, da sua página que é maravilhosa. Inclusive, sigam Letícia na Índia, arroba Letícia na Índia, é muito, muito boa. Ela traz tudo, não só sobre moda, traz sobre cultura. Você é guia hoje na Índia, é isso? Eu não sou guia, a gente tem uma agência de viagens aqui, Ah, eu muito e o meu bem. esposo. E aí a gente organiza tours, tanto tours particulares para quem quiser fazer com uma duração X, ou também os nossos grupos de viagem, né? A gente faz grupos de outubro até abril e quem leva esses grupos é ele, é o meu esposo. Ah, seu Inclusive esposo. hoje ele tá fora com o grupo. Muito legal. Letícia, como é que você chegou na Índia, menina? Bom, a gente tem um ditado aqui na Índia, né, de que não é você que escolhe a Índia, é a Índia que te escolhe. E no meu caso foi bem isso mesmo, né? Eu trabalhava com moda, sou formada em moda, sou do Paraná, mas eu morava em São Paulo. Você é da onde no E aí Paraná? eu sou de Londrina. Mais uma segunda semana seguida com londrinenses. Olha que coincidência Ah, maravilhosa. Sim, semana é? Que passada foi o legal. mês de Londrina. Muito legal. Vamos lá. Ah, é? Então você não vai acreditar nessa outra coincidência aqui, porque eu vim para cá através de um programa de intercâmbio da IESEC, que é a maior organização de jovens do mundo. E quando eu descobri esse intercâmbio, enfim, eu já estava morando em São Paulo fazia um tempo, e aí eu comecei a aplicar para algumas empresas, né? Na verdade, eu não queria vir para a Índia, eu tinha um super preconceito, eu era uma daquelas pessoas, enfim. E aí, enfim, conversando com algumas pessoas depois, né? Uma delas me falou, tipo, puxa, mas por que que você não tenta abrir um pouco, né, o seu horizonte, porque a economia da Índia está crescendo muito e eu acho que você poderia pensar um pouco melhor. E daí eu falei, puxa, é verdade, né? Será que eu não tô. Tem tanta gente que acha que o Brasil é só estereótipo ruim. Enfim, aí eu comecei a pensar um pouco melhor e quis dar uma oportunidade. Você queria ir para E aí Paris, Letícia. Você queria ir para Paris. É onde o povo da moda quer ir. Paris eu não queria, mas não sei te explicar, porque Paris também tem uma coisa assim, meio. Certo, Não é mas aí minha vibe. A Não é minha Índia te vibe. escolheu. Mas a Índia é too much, né? E aí eu peguei o nome da empresa que eu ia aplicar, porque tinha um rapaz dessa empresa, né, que intermediava o intercâmbio, e daí ele estava tentando me convencer a vir para essa empresa fazia muito tempo. E aí eu comecei a falar, puxa, será, né, que talvez não vai ser uma oportunidade legal. E aí eu resolvi dar uma chance. E aí eu peguei e joguei o nome da empresa no Google. E para ver se não era nenhum caso de tráfico humano, sei lá, né? Hoje em Importante, dia tem importante. tanta Nos coisa dias que. atuais é importante estar ligado. E aí, você não vai acreditar que eu descobri que a minha melhor amiga de infância de Londrina estava trabalhando nessa empresa no interior da Índia. E eu Maravilhoso. não A fa... vida é uma coisa e maravilhosa. não, a vida é uma coisa. E fazia assim uns 20 anos que eu não falava com ela, eu não tinha mais o contato dela, eu não tinha nem o Caramba! Facebook dela. E aí eu descobri pelo LinkedIn que ela estava trabalhando na mesma empresa, na mesma vaga. Na verdade, eu ia chegar para substituir ela, porque o Ah, intercâmbio dela ia acabar. sensacional. E foi uma loucura, assim. E aí eu fui procurar ela no Facebook, porque nem o Facebook dela eu tinha mais, a gente perdeu completamente o contato. E aí ela falou que realmente era ela. E, gente, se isso não é um sinal, então eu não sei mais o que é, entendeu? Sensacional, sensacional.
E aí foi assim que eu vim para aqui. Ela é de Londrina, né? Muito Então, legal. E a primeira cidade que você e o que chegou foi Jaipur. foi Jaipur, isso, que fica no norte da Índia. Jaipur faz parte do Triângulo Dourado, que é o principal circuito turístico do país, né? Que tem Delhi, aí tem Agra, que é onde tem o Taj Mahal, e tem Jaipur, que é uma cidade muito bonita também. E chegou em Jaipur. Ok, deu tudo certo, aplicou, substituiu sua amiga. As primeiras impressões, qual que foi? Quando você saiu do aeroporto e começou a olhar os primeiros dias ali. Bom, quando eu saí do aeroporto, obviamente, impressão de completo choque, né? O trânsito, naquela parte do país, o trânsito é bastante maluco, então É onde é tem os buzina para tuk-tuk. todo lado. Tem tuk-tuk, tem vaca, tem tudo que você pode imaginar, né? E daí esse rapaz que fechou meu intercâmbio, ele que foi me buscar no aeroporto, e aí ele dirigia daquele jeito, assim, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E Caramba. aí eu lembro que tinha uma vaca no meio do caminho. Tinha uma vaca, e daí depois tinha um cara, e o cara tava literalmente no meio da rua, assim. E aí o cara fazendo assim pra ele, né? E eu assim, meu Deus, ele vai ver, né? Que tem alguém Que ali. loucura. E ele desviando, assim. E eu cheguei no comecinho do mês de julho, que é um mês que faz muito calor. E logo Julho, depois no verão. começa. É no verão. E logo depois começa a estação chuvosa, né, aqui. Então, eu nunca curti muito calor. Então, foi Certo. Já sofreu mais bastante um na dia de chegada. sol. Foi. E aí a vaca foi o que mais me chamou a atenção. Desculpa, mas eu preciso falar, apesar de que na minha cidade até entrou uma amiga agora que foi a nossa entrevistada da Irlanda, a Paulinha. As nossas cidades são vizinhas, vacas no meio da rua não é uma coisa tão incomum assim, mas elas também não são sagradas ao mesmo tempo, né? Então, tudo bem, no interior do Paraná também sabe como é que é. Ah, Passou ali, mas aí você comentou comigo que não tinha só a parte ruim, aí tu começou a ver a parte legal também ao mesmo tempo, É, arquitetônica e tal. é. Pois é, então, eu era muito ignorante, na verdade, em relação à Índia. Ignorante, sim, realmente de não saber nada, né? A única coisa que eu sabia eram os estereótipos negativos que a gente escuta muito falar, então, que era muito sujo, que era muito pobre, que era muito não sei o que lá, não tinha higiene nenhuma. Então, quando eu cheguei, o meu nível de conhecimento, ele era basicamente zero, assim. Eu era tão sem conhecimento sobre a Índia que eu nunca tinha nem parado para pensar, por exemplo, de que, tipo, puxa, existe shopping na Índia, existem coisas que a gente acha tão normal no Brasil. Lógico que Letícia, existe, existe entendeu? shopping na Índia, Letícia? Existe um Claro monte. que existe, meu Deus do céu, obviamente que existe. Maravilhoso. Enfim, então, quando eu comecei a ver as coisas boas, né? A arquitetura aqui é maravilhosa. Nossa, tem uns monumentos que você não consegue entender como que alguém algum dia conseguiu projetar aquilo, assim, que são muito bonitos. Os têxteis, os tecidos aqui na Índia, né, que obviamente eu sou dessa área, então foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E eu fiquei bastante surpresa com isso, porque é, eu tive 2 anos de história da arte e 2 anos de história da moda na faculdade. E a gente não aprende sobre a importância do tecido na Índia. E, na Você verdade, tem um os vídeo tecidos na sua página que você fala sobre É, isso. e os tecidos na Índia, na verdade, eles são tão importantes que eles fizeram parte do movimento de independência do país, né? Foi uma Caramba. das lutas do Gandhi aqui, de você boicotar os produtos ingleses, então faça o seu próprio tecido e não sei o que lá. E, e eu nunca tinha escutado falar sobre os tecidos na Índia, e eu fiquei bastante chocada, tanto no bom sentido quanto no mau sentido, né? No bom sentido, porque tem muita coisa bonita realmente. E no mau sentido, porque, tipo, puxa, como é que eu sou dessa área e eu nunca tinha aprendido sobre isso, né, no Sim, meu sim, ramo. sim. Então, a gente tem uma educação e uma visão muito eurocêntrica, né, eu diria, no Totalmente Brasil. ocidental. Totalmente É, bastante ocidental. A gente ocidental. esquece assim que o mundo começou desse lado aí e a influência daí é gigantesca, na verdade. É. E hoje você mora em Goa. Hoje a gente mora em Goa, que foi colônia portuguesa até 1961. Então o pessoal fala bastante português aí, eu posso presumir ou não? Não, não muito. Os mais velhos ainda falam, mas Mesmo? depois que os portugueses saíram daqui, o pessoal não foi parando de aprender nas escolas, então
Ainda tem algumas pessoas que falam entre os mais novos, mas que normalmente aprendem entre a Com família, a né? Porque família. a família é. Aí eu sei que tem um Instituto Camões aqui, tem alguns professores de português, mas não é todo mundo que fala mais. Super interessante. E como é que é a região que você mora aí? A região que eu moro, ela é bastante. Bom, Goa é um estado muito pequeno, né? E é um estado no litoral, então aqui tem bastante litoral e tem muita natureza, muito, muito, muito verde. E muita igrejinha portuguesa para todos os cantos que você vê, tem muita igrejinha portuguesa, mas tem bastante influência hindu também. Hoje, o hinduísmo cresceu muito aqui. E é muito tranquilo, assim, né? Na verdade, Goa foi uma boa. Casou bem pra gente, porque pra mim ela é como se fosse um meio termo entre a cultura da Índia e a cultura do Brasil, né? Porque Certo. como teve a influência portuguesa até muito recentemente, então eles são muito mais liberais do que os indianos comuns, eu diria, né? De outros estados. Então, isso se reflete nas roupas que as pessoas usam. As meninas usam roupa curta, tudo normal, ninguém fica olhando, ninguém acha estranho. Tem várias comidas, né, que você encontra, você acha pastel de nata, enfim, uma variedade de coisas que me fazem me sentir um pouco mais em casa, né? Pastel Então, de para mim nata, foi veja, ótimo. quase uma Lisboa. Que loucura. Nunca É muito imaginaria. interessante. Muitas. Tem um bairro na capital de Goa que é chamada de Pandim. Tem um bairro que a gente vai bastante, fica a 15 minutos da minha casa, que ele é super histórico, assim, é como se você estivesse em Paraty ou em alguma outra cidade bem histórica do Brasil e, e muitas plaquinhas assim nas casas ainda com nomes portugueses, nomes de ruas, Que legal. várias coisas com influência portuguesa, é bem interessante. Então você tem uma filhinha, então ela vai crescer um pouco, apesar de estar na Índia, vai crescer com um pouquinho da influência ali do Brasil, de Portugal, do idioma, Vai, ela talvez. vai crescer um pouquinho de tudo, né? E O japonês. idioma e japonês, é. O idioma, ela é 25% japonesa, 25% portuguesa brasileira, né? Que é tudo aquela mistura, e 50% indiana. Muito legal. Letícia, como é que é um dia a dia seu aí na Índia? Conta pra gente. O ritmo é mais ou menos o mesmo? A gente acorda, fica em casa, vai trabalhar. Como é que é um dia a dia em Goa? Eu adoro tentar as pronúncias. Goa, no sul da Índia. Bom, o dia a dia aqui, né? Ela tem 2 anos e meio, então ela ainda não vai para escola Pequenininha. e ela é bem pequenininha. A gente cuida dela o dia inteiro. O meu esposo, na verdade, ele viaja muito, porque quem conduz os nossos grupos de viagem é ele. Então, hoje ele tá no Butão com um grupo. E aí, quando ele não tá, então nosso dia é comum, que nem hoje, né? A gente acorda às 7, daí tomamos café e tudo. A gente mora num lugar que tem muito verde e Um eu parênteses. fiz. Você falou tomar café. É café mesmo ou é chá? Porque eu sei que tem a Não, coisa do chá é gigantesca. café. Não, Café, aqui tem café. bastante. Se eu tivesse na casa do meu sogro, seria o chai. Só que eu tô na minha casa e aqui eu trouxe a minha máquina de café do Brasil, ela veio na minha mala. Olha, a Letícia brasileirando a coisa. Mas foi muito legal que você falou chai, porque assim, eu vou voltar lá, porque eu falei no começo que eu ia ter muitas coisas que são estereótipos. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da Índia é a novela. É impossível não Aham. citar. Foi em 2008. Eu lembro que foi a última novela que eu segui, porque eu amava Caminho das Índias. Acho que muita Ah, gente que amou legal. Caminho das Índias. E faz quase É. 20 anos. Eu não gosto de ter lembranças de 20 anos, mas enfim, é a realidade. E eu lembrava que eles só tomavam chai. Então, é o Sim, chai quando você está na casa dos seus sogros. é. O chai é realmente muito comum, assim, quer dizer, no norte da Índia eles tomam muito chai e no sul da Índia eles tomam mais café mesmo. Certo. Mas no norte da Índia eles tomam chai que nem a galera no Brasil toma café, assim. Toma várias vezes por dia, é uma dose pequenininha. E aí o pessoal toma quando acorda, toma depois do almoço, toma no final da tarde, vão É tomando o vários dia todo, chás como se por fosse um dia. chimarrão para um gaúcho. É o chai. É tipo isso. Então o Então, pessoal muito toma bem. bastante chá. Voltamos lá. Acordou, tomaram um café com a filha, e aí? Aí, bom, a gente mora em um lugar que tem muito verde, né? Na verdade, foi uma escolha que a gente fez, porque a gente queria poder proporcionar para ela uma infância
normal, uma infância longe de telefone, de tela e etc. Então, aí eu levo ela para brincar aqui embaixo, que tem muita planta. E depois a gente sobe, daí ela brinca um pouco aqui, daí a gente, daí é o horário que a diarista vem, né? Aqui na Índia a diarista ela vem todos os dias, ela não é que nem no Brasil que ela fica o dia inteiro. Na verdade, o esquema aqui ela vem e fica mais ou menos 1 ou 2 horas, dependendo do que você contrata ela para fazer. Geralmente elas limpam o chão e lavam a louça todo dia, e daí ela vai para uma outra casa. Então, por exemplo, aqui que são muitos apartamentos, ela faz todos do mesmo condomínio, né? Então ela fica aqui o dia inteiro, ela vai pro meu, daí ela vai pro outro e assim por diante. E aí depois elas vão embora, né? Então nesse meio tempo eu faço almoço, daí ela lava a louça, tudo, depois ela vai embora. Aí esse horário é o horário que a minha filha dorme, daí eu trabalho enquanto ela dorme. E depois aí a gente brinca quando ela acorda, etc. Depois eu levo ela de novo para brincar. É bem interessante, aliás, porque aqui no final da tarde é o horário que as crianças descem, né? Tem muita criança aqui no condomínio, e como Goa faz bastante calor, elas só descem no final da tarde. Certo. E aí a gente mora num lugar que não tem só famílias daqui. Na verdade, Goa tem passado por uma grande transformação demográfica, né? Porque depois que os portugueses saíram daqui, eles ofereceram a cidadania portuguesa aos goeses. Então, muita gente foi embora. E os seus descendentes, filhos, etc. Todo mundo tem direito, né? Todo mundo que Olha nasceu só que antes de interessante. 1961. Eles são cidadãos portugueses originários. E aí o pessoal, teve muita gente que foi embora, então isso começou a mudar um pouco da demografia. Por isso que eu falei lá no começo que tem muitos hindus agora, comparado com o número de católicos, né? Porque Uhum. muitos dos cristãos, eles saíram. E aí, aqui onde a gente mora, tá fazendo parte dessa mudança demográfica, né? Então tem famílias de todas as partes do país aqui. Então tem famílias do norte da Índia, famílias do sul, tem alguns estrangeiros que nem eu. E isso aqui na Índia é muito interessante porque a Índia é um país que não tem um único idioma. São 22 idiomas reconhecidos pelo governo e Meu mais Deus. centenas de outros idiomas e dialetos que as pessoas falam. Então, por exemplo, se eu sou gaúcha e eu vou morar em Pernambuco, alguns trejeitos do gaúcho você meio que nunca abandona. Então, por exemplo, pode ser que eu mudei para Pernambuco, mas eu continuei falando o idioma gaúcho, entendeu? Ok. E aí, quando eu tenho um filho, o primeiro idioma que você vai ensinar não vai ser o português, vai ser o seu idioma materno, que vai ser o gaúcho, Uhum. entendeu? Então é isso que acontece aqui. Então, por exemplo, a minha filha, ela tem amigos de várias partes do país. Ela tem amigos que são do estado de Karnataka, do estado de Goa mesmo, do estado de Kerala. Tem pessoas que são do estado de Kerala, mas que cresceram em um terceiro estado. E cada uma fala o seu próprio idioma. Então, no dia a dia dela, lá embaixo, quando ela está lá embaixo, ela tem contato com pelo menos uns 5 idiomas diferentes. E é muito Nossa, ela fala interessante. todos os idiomas e nem sabe que tá falando um monte de coisa É diferente. muito interessante, porque Que o primeiro loucura. que ela aprende é o português, eu falo principalmente português com ela, e aí o segundo é o inglês e o terceiro é o hindi, né? O hindi é o que ela fala com os avós, e o inglês, enfim, é o idioma que ela fala bastante com o meu esposo, e agora eu comecei a ensinar para ela que quando ela estiver lá embaixo com os amigos dela, para ela falar inglês, porque eles não vão entender português. Então ela começou a mudar mais e falar mais inglês até comigo. Então, aí ela tem um amiguinho, né? Então ela tá lá com os amiguinhos dela, e aí tá lá, a mãe do amiguinho tá falando o idioma que ela fala com ele, uma lá fala o Canadá. Aí a outra fala um idioma que chama Malayalam. Então ela começa a pegar essas palavrinhas dos amiguinhos dela também, né? Por exemplo, a mãe tá lá chamando o amigo, ai, vem aqui, ba, que é vem em Malayalam. Aí ela já começa a falar pro amigo também, ba, ba. Então é muito interessante, né? Sensacional, sensacional. Como que é até essa questão a Índia é o país mais populoso do mundo. É o sétimo país em território no mundo. O Brasil é o quinto, salvo engano. Mas o Brasil tem uma população 6 vezes menor que a indiana.
Qual que é a Uhum. influência de todo esse povo junto, entre aspas, no dia a dia? Funciona o sistema, Letícia? É isso que eu quero saber. Funciona as coisas ou é muita gente entra em transe, dá um church no sistema indiano, por causa da quantia de gente? Funciona, porque assim, na verdade, é uma coisa assim, pra gente que é de fora, a gente não consegue entender, mas para eles que crescem aqui, é o parâmetro que eles têm. Eles Certo. não sabem o que que é crescer com menos gente do que isso, entendeu? Então, assim, é Uhum. óbvio que tem várias noções que elas são diferentes. E não é só pela questão populacional, é pela questão cultural também. Por exemplo, aqui na Índia, você não tem a mesma noção de espaço pessoal, por exemplo, né? É muito comum a ideia de que o filho cuida dos pais, então, eventualmente, né, se tem uma família que tem dois filhos homens, esses dois filhos homens continuam morando com o pai e com a mãe, e eles trazem as esposas e eventualmente têm filhos. Então você mora numa família, eles chamam de joint family, acaba sendo uma família estendida muito grande. Certo. E então É é muito comum eles comum que morarem com os pais, com as famílias casadas é ali. super comum, é super comum. Então, óbvio que não são todos, eu mesma Sim. não moro assim, mas é comum. Então, por exemplo, a sua noção de espaço pessoal é diferente, porque é um país muito coletivista, você leva muito. Todo mundo decide as coisas junto, a opinião de todo mundo importa. Então, a pessoa vai entrar no seu quarto, ela não vai bater na porta. São N questões aqui. Então, às Uhum. vezes, pra gente que é de fora, a gente acha estranho, mas eles crescem assim. Então, eles não se incomodam, porque eles nunca viram nada de outro jeito, entendeu? Por exemplo, quando você vai viajar de trem aqui, a coisa mais comum que tem é as pessoas fazerem amizade no trem. Então, um monte de. Senta, né, um do lado do outro, daí um puxa assunto, da onde que você é, da onde que eu sou, da onde que não sei o que lá. No final da viagem, o cara já é teu amigo, já divide o almoço dele com você. E eles fazem isso com uma naturalidade muito grande, né? Por exemplo, que nem essa questão da refeição, né? Ah, as crianças levam uma marmita para a escola, todo mundo divide. No ambiente de trabalho também, é comum a gente ver isso. Então, às vezes a gente acha que mas é porque tem muita gente. Para eles é assim que as coisas funcionam. Uhum. E É o como eles normal nunca. deles. É o normal deles. E como eles nunca moraram em um outro ambiente, em uma outra cultura, em uma outra realidade, eles não têm nenhuma. O que que é diferente disso, Sim, sim, entendeu? vocês não têm outra base. Eu acho que uma das maiores diferenças culturais brasileiro para a indiana, e você sabe bem como falar sobre isso, que eu já ouvi algumas respostas suas, é em relação ao casamento arranjado. Casamento arranjado, Uhum. adorei quando você falou casamento arranjado, não é casamento forçado. Como é que funciona, menina? Eu vou pegar a minha filha e vou falar assim, ó, você vai casar com aquele ali porque aquele ali é rico. Então casa com aquele é um casamento bom. Ou não é bem assim que funciona? Como que são os casamentos arranjados na Índia? Olha, tem dois tipos de casamento. Tem o casamento forçado, que é óbvio que pode acontecer, que é quando realmente a pessoa não tem muito direito de escolha, mas que hoje em dia não é muito comum, é realmente quando a família é muito rural, coisas nesse tipo. Uhum. O que acontece muito, o casamento arranjado, ele conta com a participação de todo mundo. Então, eu sou noiva, sei lá, sou noiva não, né? Vamos supor que eu tenho ali uns 25, 26 anos de idade. E aí, eu sou de uma casta X, porque os casamentos, a maioria acontecem dentro das castas, As né? castas são reais, a coisa funciona dentro da São casta. super reais, é super reais. Tem alguns estados que meio que aboliram castas, mas na hora do casamento eles preferem casar entre as comunidades, tá? E isso não é só uma questão. Eu acho que o pessoal tem uma visão, às vezes, um pouco deturpada da casta. Eu não tô falando que a casta é boa, tá? Eu tô falando que a casta ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam, porque as pessoas acham que a casta ela é divisão de rico e pobre, que o pobre Eu nunca pensava pode virar assim. rico. Eu estava E pensando não é. exatamente isso. Não, não é. Na verdade, a casta ela é assim. Ela é um sistema de hierarquia que nem a gente tinha na época do feudalismo, por exemplo. Então tem o clero, tem a nobreza e tem lá o povo, né, que fica trabalhando para sustentar todo mundo. E é mais ou menos isso, né? E só que as castas, elas ao longo da história, elas tiveram vários momentos onde elas eram mais rígidas ou menos rígidas. E Uhum. quando os britânicos, por exemplo, um fazendeiro na época de guerra, ele também virava um guerreiro.
Então, ele acabava trocando, pertencendo a duas. Ela era uma coisa mais maleável. Quando os ingleses chegaram na Índia, eles foram fazer a administração da Índia e colocaram um censo britânico aqui. Então, eles, na verdade, enrijeceram esse sistema. Ah, a partir de hoje você só é fazendeiro, porque a gente tem que organizar a parada aqui. Isso foi muito ruim, obviamente, por diversos motivos diferentes. Eles criaram castas criminosas, que onde a pessoa era considerada criminosa por nascimento, que é um estigma que existe até hoje em várias tribos Caramba. daqui, enfim. A gente podia ficar um podcast inteiro só falando sobre Das castas. castas, muito bom. Só que uma coisa é que. E aí, obviamente, tem, né? Tem o pessoal que é mais trabalhador braçal e não sei o que lá. E, obviamente, se você tá lá embaixo, é muito mais difícil você subir profissionalmente, não, financeiramente, né? É, existem casos, por exemplo, de pessoas que são de castas baixas e daí elas enriquecem dentro daquela casta, ela continua sendo daquela casta, porque você não troca de casta se você enriquecer. E aqui existe também cargos públicos, cotas, né? Cargos públicos nos cargos públicos do governo e também nas universidades para castas baixas. Certo. Então, por exemplo, tem algumas castas que são bem famosas, porque elas são castas baixas, mas que ao longo das décadas conseguiram muito prestígio, muito dinheiro, então, teoricamente, eles não precisam mais do benefício. Mas eles, na teoria, ainda são de uma casta baixa, entendeu? Uhum. Sim, sim, Então, sim. acontece sim em algumas comunidades. Só que a questão da casta, voltando, né, para a parte do casamento, a questão da casta, ela é muito mais complexa, porque ela não é só a parte financeira. A casta, ela determina muitos dos seus hábitos, das suas tradições, dos seus costumes. Então, por exemplo, existem castas onde as pessoas são muito vegetarianas, existem castas onde as pessoas não são vegetarianas, e aí existem castas que celebram o festival X, a outra não celebra, a outra tem um ritual Y Hum. quando o bebê nasce, a Então, se outra não for tem. casar casta diferente, vai dar conflito nas tradições. Então dá conflito. E eu vejo que o pensamento, muitas vezes, por exemplo, de um indiano de classe média, ele não é assim, ai, mas nossa, não sei o que lá. É assim, mas ela é de uma casta diferente, ela não vai entender. Eu sei porque eu vivi isso, né? Na verdade, eu não tenho casta, eu não tinha casta. E quando a minha sogra foi, sei lá, aceitar o nosso relacionamento, a primeira pergunta que ela fez foi essa. Mas eu nem sei de que casta ela é. Entendeu? Porque a casta Fortíssima, ela fortíssima cultura. é forte e assim, se você fala assim, ela é da casta X, ela já consegue ter uma ideia do que é aquela pessoa. E eu vejo que e não é só ela, entendeu? Tinha uma época que eu morava na casa de uma família, tá? E a casta você identifica a casta no sobrenome da pessoa. No sobrenome da Hum. pessoa. Se você é do norte, você fala um idioma X e você vai para o sul, onde eles falam outro idioma, aí tudo bem, você não tem mais referencial nenhum, porque você não fala o idioma local. E aí você não entende mais quem que é da casta o quê. Porque Ok. os sobrenomes também são diferentes. Não é que nem, tipo, Silva, Santos, que você tem de norte e sul do Brasil. Os sobrenomes são totalmente diferentes. Então, por exemplo, eu morava na casa de uma família e aí o meu namorado, meu esposo, que na época era meu namorado, perguntou: mas você tá morando na casa da Mino, mas qual que é o sobrenome dela? Eu falei, sobrenome é X. Ele falou tudo sobre a mulher. Ah, então eu já sei que ela é Y, ela é não vegetariana, a casa dela não é muito limpa e ela não sei o que lá e não sei o que lá. E tudo que ele falou estava certinho. E Caramba. aí, eu tava tomando um chai, né, com essa mulher, e aí ela me fez a mesma pergunta. Ela falou: Ah, qual que é o sobrenome do seu namorado, né? Eu falei: Ah, era Rastogi. Ah, então, nossa, eu acho que a casa dele deve ser muito limpa, porque as mulheres Rastogi são não sei o que lá, e ele é vegetariano, né? E não sei das quantas, e nananana. Então eles já sabem tudo, entendeu? Sensacional. E então, assim, você casar entre castas, às vezes você tá mudando toda uma série de hábitos e tradições que às vezes a pessoa vai ter dificuldade de se adaptar.
E eu sei que é verdade porque eu passei por isso, sabe? É difícil mesmo de você se adaptar num negócio que você não conhece nada. E eu tenho uma amiga que ela é um caso muito interessante, tá? Então, entre os nossos amigos, a gente tem os amigos que casaram por amor e os amigos que casaram arranjados. Certo. Os que casaram arranjados casaram entre castas, então é óbvio que eles têm outros problemas de casal, que nem outros casais têm, né? Às vezes a sogra interfere muito, às vezes não sei o que lá, mas eles se deram muito bem. Eles criaram realmente um vínculo, eles se gostam muito hoje em dia, isso é muito interessante. Os meus amigos que casaram por amor, todos eles casaram entre castas. Então, tem um casal que eles levaram 9 anos para conseguir convencer a família. E ainda assim, o pai da noiva não estava muito feliz quando eles casaram. E agora ela está realmente, assim, penando para se ajustar nos hábitos Na da casta caça do dele. marido dela. Ela casou, ela é de uma casta mais alta e ele é de uma casta mais baixa. E aí a gente tem um outro casal de amigos que, na verdade, eles são não só entre castas, mas entre religiões. Ela é de uma outra religião. Só que a religião dela, ela é jainista. E o jainismo aqui na Índia, eles são uma religião extremamente interessante, mas que é uma religião que prega pela não violência ao extremo. Não violência, tá? Ok. Então, a maioria esmagadora dos jainistas, eles são vegetarianos, mas não é só que eles são vegetarianos, eles não comem também alguns tipos de vegetal que você tem que matar o vegetal para você comer. Por exemplo, a cenoura, você tem que tirar uma cenoura inteira da terra e daí a planta já era, entendeu? Então, eles não comem nada que cresça embaixo da terra. E tem várias restrições ali alimentares. Eles não comem cebola, não comem alho, não comem cenoura, não comem batata, né? Então tem várias Caraca. coisas que eles não comem. E aí, essa menina, ela casou com um cara que é de uma comunidade e uma região na Índia onde as pessoas são bastante carnívoras. Eles comem Atenção, muito, atenção. muito. As pessoas comem carne na Índia, correto, Letícia? Não, peraí. Nesse caso específico, ele come muito frango, muito carneiro e enfim, ele não Opa, come então carne de vaca, não tá? come, ninguém come a carne de vaca. Ou boi, Não, o que não. Tem seja. estados onde as pessoas comem carne de vaca. Aqui em Goa as pessoas comem carne de vaca, em Kerala as pessoas comem carne de vaca, em todos os estados do Nordeste da Índia, no estado de Sikkim, o pessoal come carne de vaca Então não é todo também, lugar que a tá? vaca pode ficar no meio da rua É, tranquilo. carne bovina. Então, bom, aí é um enorme é um enorme problema porque existe contrabando de vaca que vai do estado que não pode abater para o estado que vai pro abate. Tem Meu toda uma Deus, situação meu aí, tá? Deus. Mas a moça no final conseguiu convencer o pai de que tá tudo bem e o casamento vai dar certo. Então, não, no final, essa daí, ela conseguiu convencer, eles estão casados faz um ano, ela tá tentando se adaptar. A outra, que é a menina vegetariana que casou com um cara que é não vegetariano, ela tá com alguns problemas, porque é muito difícil, obviamente, para ela, mas esse ano o que aconteceu é que o nosso amigo, o que é não vegetariano, ele tá com câncer. Poxa. E aí ele tá fazendo tratamento, e enfim, então a esposa dele ela ficou muito preocupada com a alimentação dele, para ele comer direito, e não sei das quantas. E aí ela resolveu ir lá e fazer frango para ele conseguir comer uma proteína. Ela nunca fez frango na vida dela, entendeu? Tipo, ela não sabe nem falar quando que o frango tá cozido, sabe? Não tem Então são coisas referência, não que tem referência não nenhuma. tem Que loucura. referência. Tipo, nunca vi um frango cru pro cozido. Quando que agora está pronto? É uma coisa que a gente não precisa pensar. A gente corta, a gente já sabe. No automático, não, tá cru Sim. ainda. E ela não sabe dizer, entendeu? Porque ela nunca viu, não faz parte da vida dela. Então, a casta, ela, às vezes ela é isso, entendeu? Ela é uma coisa que parece muito simples na teoria, mas quando você vive aquilo no dia a dia, você fala, cara, realmente isso impacta muito a vida das pessoas. Quando você mistura, né? E de novo, eu não tô falando que eu sou a favor, eu não tô falando que tem que todo mundo casar dentro do teu quadradinho. Eu tô falando que eu, vivendo isso na minha pele, Uhum.
eu sinto que realmente, puxa, impacta a vida das pessoas, sabe? Com certeza, Não com é, certeza. não é tão simples falar que, ai, abole isso daí, hoje agora mistura todo mundo, não sei o que lá, não tô mais aí nem pra nada. É muito diferente, às vezes muda o idioma, às vezes muda tudo, né? E eles são É. muito assim, com a cultura deles, com preservar a cultura, preservar tradições. Meu, pense que os caras, eles estão conseguindo preservar a tradição deles faz 5.000 anos, faz milhares de anos, né? Tem um motivo para isso ser Com dessa certeza, forma. com, muitas vezes isso demanda ser duro e firme naquilo que eles acreditam, e a gente concordar ou não é outra história. Então, eu acho É, que é muito mais do respeitar. Uma coisa que quando eu penso num lugar tão diferente quanto a Índia, é diferente para nós, da nossa cultura, é o respeito. A gente não tem que julgar a cultura de ninguém ou a tradição de ninguém, é de fato observar e respeitar e paciência. Cada um, você que resolveu se inserir na cultura, aí é outra história, você tem todo o seu processo e teve o seu processo, já é outra coisa. Mas a Índia, ela é totalmente culturalizada, acho que podemos dizer assim. Quais são os festivais indianos que você gosta aí com a sua experiência? Porque tem muitos festivais, não tem? nossa, tem muitos festivais e tem muitas religiões, então o tempo todo tem um festival diferente. Hoje mesmo foi um festival que foi aniversário do deus Hanuman. Descobri isso falando com a minha sogra no telefone, inclusive eu não sabia, fiquei o dia inteiro sem saber disso. Mas o meu preferido é o Diwali, que é o Festival das Luzes, que acontece sempre no final do ano. E ele seria o equivalente a, que é um festival que simboliza, né, a vitória da luz sobre a escuridão, e tem N histórias por trás do Diwali. Mas então ele é o Festival das Luzes. Então as casas ficam muito iluminadas, que nem hoje em dia no Brasil já não tem muito mais, né? Mas eu lembro que quando eu era pequena no Brasil tinha competição de luz, a gente saía na vizinhança para Tinha, ver qual era a tinha. casa mais bonita da cidade, mais iluminada. E aqui tem muito isso ainda nas lojas, nas casas, então fica muito mágico. E é um festival que você celebra muito dentro de casa com a família, você presenteia as pessoas. Então ele tem uma cara muito de Natal, tem a comida que você Uhum. faz, que é muito específica dessa data, né? E eu gosto muito desse festival. Tem o Festival do Holi, que o pessoal gosta muito, que é o Festival das Cores. Eu gosto dele mais ou menos, não é que eu não goste, assim, eu acho legal, mas é legal quando você passa ele uma vez, né? Porque quando você passa ele todo ano, que é o festival de você passar pó colorido nas pessoas, e daí não sei o que Certo. lá. E é uma sujeirada do cão, assim. Então depois você tirar tudo aquilo, às vezes fica dias que você ainda tá meio que com cabelo rosa, roxo, não sei o que lá, não sai direito. Então é um pouco cansativo. Mas o que eu achei bastante interessante é que aqui em Goa tem festivais que são bem diferentes, ou que a maneira que as pessoas celebram é diferente do norte, né? Outro dia a gente estava dirigindo, voltando para casa, e daí a gente viu um negócio na rua. Eu vou postar essa semana, tá pendente ainda. Ele parecia muito desfile de escola de samba. Parecia demais, Olha assim, só. que tinha arquibancada dos dois lados, e daí tinha as diferentes, digamos que, escolas, cada um com a sua bateria e não sei o que lá, e tinha jurados dando nota pro pessoal. E eu olhei aquilo e falei, gente, é um desfile de escola de samba? Como assim? E aquela batucada e não sei o que lá, e eu achei aquilo incrível. Mas no ano passado teve um festival aqui, que é um festival chamado Navratri, que é um festival que homenageia o sagrado feminino, digamos assim, as deusas mulheres e a Durga e não sei o que lá, e tem todo também N motivos. Só que aqui em Goa, eles deixam os templos tão bonitos, assim, nossa, fica parecendo. Fica muito mais bonito do que uma celebração de casamento, assim. Fica tudo muito cheio de flor. E tem um tipo, uma coisa que eles fazem na celebração que eu achei incrível. Que à noite, mas é bem à noite mesmo, assim, coisa de 9, 10, 11 da noite. Nesses templos, que é os templos das deusas, porque tem templos para diferentes deuses, né? Então, nesses templos dessas deusas específicas, você entra e aí eles montam como se fosse um balanço que fica pendurado assim no teto. E aí eles colocam a imagem da deusa lá, e daí tem toda uma música e toda uma procissão, e daí eles ficam balançando aquilo assim para frente e para trás. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em assim 12 anos de Índia, e é uma coisa que eu nunca tinha escutado falar antes de eu vir morar aqui.
E o meu esposo, que é indiano, nascido e crescido aqui, ele também nunca tinha escutado falar nisso. Então, ele Olha também ficou só. arrepiado, assim. Como é que é o nome do templo? Aí tem muitos, são os templos das deusas, né? Tem no templo de Certo, certo. Durga, enfim, então, de Lakshmi. Então, em todos esses templos eles fazem. Daí tem muitos templos, né, em Goa que acontecem isso. Tem pelo menos uns 10 ou 11. Que legal. E, e, e eu fiquei. E quando você entra e você, sabe, vai sentar assim para ver o que, que vai acontecer, as pessoas elas estão tão envolvidas no momento que em 2025, 2026 é uma coisa tão rara hoje em dia você ver um lugar que não tem uma pessoa com o telefone na mão filmando, né? Em show, a gente vai em show, a primeira coisa que todo mundo faz é tirar É o o telefone. telefone e aí você nem vê se você tá vendo o cantor, mas você tá vendo pelo telefone se o cantor tá Uhum. aparecendo na tua tela, né? E não tinha uma pessoa com o telefone na mão, tava todo mundo assim, parado, só olhando, sabe, a imagem da deusa indo e voltando assim no balanço e orando e curtindo o momento, e para mim aquilo foi uma coisa muito impactante, sabe? Então eu quero muito conseguir passar por isso esse ano de novo. Ele dura mais do que um dia, né? É o Festival das Nove Noites, enfim. Então é bem A, legal. a Índia é um país muito espiritualizado, né? Um país que tem, ele é multicultural e multi-espiritual, a gente pode dizer assim, tem várias religiões também aí, né? Obviamente que eu acho que o hinduísmo é o mais forte, se eu estiver errado, você me Uhum, corrija, sim. mas é É. um país que é totalmente difícil você desligar a Índia da parte espiritual. Como é que é isso no dia a dia? A gente pode chegar lá no. É que a Índia é tão grande que você vai me perdoar na geografia, mas pode chegar no Rio Grande e ter uma experiência, você pode ir para outro lugar ter outra experiência. Você até comentou Dalai Lama, Tibete, é tanta coisa. Fala para nós como é que é a parte espiritual, como que você vê os indianos nessa parte espiritual. É impossível você falar de Índia e você não falar na questão da espiritualidade, né? Eu acho engraçado porque às vezes a pessoa vem pra cá e ela não consegue enxergar, porque a Índia é um país, puxa, voltando na questão da população, é o país mais populoso do mundo. E isso se reflete em uma competitividade bastante acirrada entre as pessoas. Às vezes você faz competição com pessoas até da sua família. Eu vejo muito isso, assim, comparação entre primos, qual que é o primo mais bem-sucedido do que o outro, não sei o que lá. E é todo mundo, meu, correndo dia e noite, lutando atrás do seu, né? Correndo atrás do seu. Então, nessa luta pelo para todo mundo querer vencer na vida, às vezes você acha que, sou muito gananciosa, é muito não sei o que lá. Só que a espiritualidade, ela dita muita coisa aqui, muita coisa, assim. Por exemplo, tem desde a questão mais física, assim, né? Tipo, puxa, por exemplo, os hindus, eles fazem oração de manhã e fazem oração no final do dia. E tem todo um ritual que acontece antes da oração. Você tem que tomar o banho antes da oração. Então, ele muda toda a rotina do seu dia. Não é só você acordar e você ir lá e no altar e rezar e tá tudo bem. Não, você tem Uhum. todo um processo. Você tem que se limpar, você tem que não sei o que lá. E então tem, né? Todo mundo tem um altar em casa, independente se você é hindu, se você é cristão, também tem o altar, só que daí você coloca Jesus Cristo e etc, né? E tudo. Mas ela também dita muito a maneira como as pessoas pensam e como as pessoas agem, né? Então, por exemplo, o meu sogro é hindu e ele é muito religioso. E mesmo nos momentos assim mais difíceis, eu diria assim, que as pessoas passaram a perna nele, que aconteceram N coisas com ele, ele acredita muito na questão do Dharma, na questão do karma, na questão do destino, na questão de, mas se aquilo tá escrito para você, ele vai acontecer, ele vai chegar até você eventualmente. Se aquilo não tá escrito, não vai. Certo. Então, e não adianta, né? Então, às vezes você tá lutando, lutando, lutando com uma coisa que tá dando errado, e ela tá dando errado porque ela é para dar errado, porque Olha ela só. nunca esteve escrita para você. E eles levam isso com uma naturalidade muito grande. Outra coisa que eu vejo que eles levam com uma naturalidade muito maior do que a gente é a questão da morte. Então você chega em Varanasi, que é a cidade mais sagrada do hinduísmo, que é onde acontecem os rituais de cremação, pra gente que vê a morte como uma coisa muito pesada,
A gente às vezes acha aquilo, meu Deus, que forte, que pesado, que triste. E não é assim que eles enxergam. Eles enxergam, às vezes, Varanasi como a celebração da vida da pessoa, entendeu? Por exemplo, quando Uhum. meu avô. Eu tive três avós nonagenários. E o meu hoje esposo, ele me viu perdendo esses três. Ele estava comigo quando eu perdi três deles, né? A minha outra avó, ela faleceu mais nova. E ele, quando ele viu o primeiro, eu perdendo o meu avô paterno, estava na Índia. E meu avô estava no Brasil. E eu, obviamente, não consegui ir para o Brasil para acompanhar o velório nem nada. E eu fiquei muito mal. E ele tava com 92 anos. E aí o Pius, ele olhou, ele falou, e ele não entendeu como que eu tava tão abalada com aquilo. Ele falou, por que que você tá tão triste? Tipo, tá bom, eu entendo que é o seu avô, que é uma pessoa que você ama e tudo, mas olha a vida que ele teve. Olha, ele teve uma vida completa. Quando a pessoa, ela chega na idade da terceira idade e ela tem netos, aí você fala que a sua vida tá completa. Seu ciclo tá completíssimo. Então você cresceu, você teve filhos, você honrou seus pais cuidando dos seus pais, você viu seus filhos tendo filhos, você conseguiu reviver de novo esse ciclo, né, da Uhum. infância dos seus filhos através dos seus netos. Então sua vida está completa. Então quando a pessoa ela falece, ela morre, tá bom, você fica triste, não é que eles não choram e nem nada, mas não tem aquele peso que a gente carrega. A pessoa está sendo liberada, entendeu? Ela está Uhum. sendo liberada daquele espírito, daquele corpo. Daquele corpo. Porque eles acreditam muito na reencarnação. Então, o motivo principal, né, da sua vida é você tentar atingir a liberação desse ciclo de reencarnação, porque a vida, as nossas vidas mundanas, elas trazem muito sofrimento, muita preocupação, muito não sei o que lá. Então, através de cada encarnação que você tem, você vai tentando melhorar cada vez mais o seu espírito, o seu eu, quem você é, para você tentar chegar nesse nível máximo, né, de liberação. Então, acreditam que você, jogando as cinzas das pessoas no rio Ganges, você atinge esse nível supremo da Uhum. liberação. Por isso que Varanasi é uma cidade tão sagrada assim. Eu vi vários Então, vídeos sobre, eu sempre vejo, na verdade, isso é é, uma coisa que aparece, acho que o Instagram entende que a gente vê essas coisas, e aparece vários vídeos de Varanasi para mim, e realmente, apesar de eu ter um pouco dessa visão da morte, de eu querer muito mais celebrar a vida do que qualquer outra coisa da pessoa, mas você olha como eles fazem, é diferente, porque a cultura é diferente. Então não tem o caixão, você fica, meu Deus, a pessoa tá lá é, envolvida em pano e tal, e agora vão é, queimar aquela pessoa e vão pôr no rio, e as outras pessoas vão entrar no rio. E aí você fica, é uma mas loucura. é uma loucura, mas é totalmente espiritual e E, cultural. e a cremação ela é aberta, né? Tem os crematórios também, né? Diferentes e tudo, mas o jeito tradicional de você cremar a pessoa é em piras de madeira. Uhum, Então, depois aquelas cinzas se misturam com as cinzas da madeira, depois, enfim, é meio que como você tá voltando para a terra mesmo, né? E eles levam e as pessoas, os familiares estão lá vendo assim o corpo. uhum. Tá Mas bom. você vê, assim, não é uma cerimônia que fica escondida, né? E Não, eles não, de celebram maneira nenhuma. muito a vida. Então, todas as vezes que eu perdi um avô ou uma avó, ele fica assim, nossa, mas vocês ficam muito tristes com isso, né? Você sabe que nós moramos nos Estados Unidos. E o americano, com os vários defeitos que eles têm, como todos os outros povos têm, mas eles têm uma coisa que acho que combinou comigo, que é quando morre alguém, eles não fazem aquele velório brasileiro que fica lá, ou às vezes uma noite toda, ou espera o corpo ser liberado, e fica mais não sei quanto tempo. Não. Eles vão, fazem uma cerimônia, vai igual no filme, vai lá, faz um discurso sobre a vida da pessoa e tal, e aquela cerimoniazinha dura pouquinho e vai embora. E aí eles combinam com os amigos do falecido alguns dias depois para fazer a celebração da vida da pessoa. E aí as pessoas vão lá e quem toma a sua cerveja vai tomar a sua cerveja, vai comemorar a vida do fulano.
celebrar a vida da pessoa. Eu gosto desse conceito, eu gosto desse conceito, acho que combina mais mesmo, mas eu entendo, eu também sofri horrores quando todos os meus avós morreram, eu te entendo perfeitamente. Letícia, eu tenho 30 mil perguntas para fazer para você, mas o seu tempo está muito. Ai, eu quero muito saber as coisas da Índia, eu quero saber muito. Há pouco tempo atrás, um ano, 2 anos atrás, talvez, viralizou muitos vídeos de rua da Índia avacalhando. Essa é a verdade. É sempre zoando e menosprezando a parte culinária, principalmente da Índia. Sou bem honesto em dizer, não vou ser hipócrita, que os vídeos são assustadores, muitos deles. Mas eu vi coisas piores em Cidade del Este, no Paraguai, por exemplo. É, Porque também é uma loucura, um calor infernal, as pessoas estão lá trabalhando do jeito delas, do jeito que elas conseguem e vão comendo do jeito. Quem já foi em Cidade del Este sabe o que eu tô falando. Que é na já fronteira com fui Foz do Iguaçu. É a mesma várias loucura. vezes. É, mas eu sei que a cultura culinária da Índia é riquíssima e é muito. Não dá nem pra gente falar desses vídeos, porque eu sei o quão grande é. Tanto é que influencia o nosso dia a dia com temperos e muitas pessoas nem sabem disso. Como que é o dia a dia culinário da Índia? O verdadeiro. Não que aquele lá seja totalmente mentiroso, mas o de quem vive aí. O que que você vê como culinária na Índia? Olha, a culinária na Índia, ela realmente é muito boa. A primeira vez que eu comi comida indiana foi aqui, né? Eu não tinha nenhum referencial também. Não, eu quero só fazer um E parênteses pra tua coragem, tá? A tua coragem, ela é admirável. É admirável, porque é muito diferente. É muito diferente. Você simplesmente você ficou. Eu acho extraordinário. fiquei, né? Vim e fiquei, não fui mais embora. E, entre o norte e o sul da Índia tem uma diferença muito grande. Na verdade, cada estado, obviamente, né, tem os seus pratos e não sei o que lá. Mas, a grosso modo, generalizando bastante, tá? No norte da Índia, eles comem muito de carboidrato o chapati, que é aquele pãozinho redondinho que parece bastante um pão sírio, só que diferente. Ele é só farinha e água e você faz ele direto na boca do fogo ou nos fornos cilíndricos que eles chamam de tandoor, né? Que é o que tem em restaurante. Em casa não, eles fazem na boca do fogo. E no sul da Índia, a base da alimentação é o arroz. Então, no sul é muito arroz e todos os derivados e variações do arroz. Tem bolinho de arroz, tem arroz em N pratos diferentes e usado de N formas diferentes. E no norte é muito esse pão, né? Então, eles comem muito o pão com as comidas que curry é um termo bastante genérico e, na verdade, aqui na Índia você não usa o termo curry para quase nada, quase prato nenhum. Você fala muito o nome dos ingredientes que tem ali. Então, por exemplo, no norte da Índia, aliás, uma questão interessante de mencionar é que a Índia é o país com o maior número de vegetarianos do mundo e muitos desses vegetarianos se concentram no norte. Então, Certo. o estado, que é o estado do Rajastão, que é onde o meu esposo nasceu e cresceu, é um estado onde 75% das pessoas, mais ou menos, ou mais do que isso, são vegetarianas. Então, meus sogros são vegetarianos e ele também era vegetariano quando a gente se conheceu. Então, muitos pratos, por exemplo, com molho, né? Que daí você pega aquele pão, você corta ele com a mão e daí você vai chunchando aquilo no molho e vai pegando a comida. Então, o que que você tem ali de comida, né? Você tem muitos tipos de lentilha diferentes que eles fazem ela na panela de pressão, que nem a gente faz no Brasil, feijão. Feijão eles também comem bastante. Feijão com arroz tem a versão indiana disso aqui. Olha Então só. você tem uns. Olha, de cabeça, assim, acho que tem pelo menos uns 7 ou 8 tipos de lentilhas diferentes. Tem lentilha laranja, lentilha amarela, lentilha preta, muitos tipos diferentes. Então, essa lentilha com pão, e daí você faz uma mistura, assim, de um refogado, né? De tomate com cebola, com gengibre, alho, e aí N especiarias que eles usam. E daí você, né, faz nessa lentilha, tudo. E aí você tem muitos outros pratos que funcionam da mesma maneira. Então, por exemplo, você tem um prato que é muito bom, chama Mutton Paneer, que ele é a base de paneer, ele é ricota, uma ricota em quadradinhos, parece um queijo Minas frescal que a gente tem, só que ricota, assim, não é aquele ricota pastosa, né, que Uhum, a gente sim, vê sim, aqui no sim. Brasil, ricota bem em cubinhos mesmo. E aí ele é uma base de dessa ricota com ervilha. E aí ele tem todo um molho de tomate, não sei o que lá. Então, a comida que você come no dia a dia na Índia, ela é
muito saudável, porque tem muitos e muitos e muitos vegetais. Ou, melhor, corrigindo, na teoria, ela pode ser muito saudável. O que acontece na prática é que a maioria das pessoas que eu observo, isso na verdade tem vários dados sobre isso e pesquisas que falam que o problema do indiano em relação à alimentação é que eles não têm a consciência que a gente tem no Brasil em relação à proteína. Ao equilíbrio de proteína, carboidrato e gordura dentro de uma refeição. No Brasil, a gente é muito mais consciente em relação a isso. Então, aqui, por exemplo, a minha sogra, que é uma vegetariana típica, bem tradicional, aqui os vegetarianos não consomem ovo, tá? Eles consomem leite, mas não ovo. Então, ela come muita batata. Então, ela acaba comendo muito um curry, que tem curry, né? Um prato que tem a batata, e depois comendo aquilo com o pão. E isso se repete vários dias da semana. Então, é uma dieta que tem muito carboidrato e Carboidrato. pouquíssima proteína, porque eles não pensam nesse equilíbrio. Eu sou um pouco Uhum. obcecada com isso. Então, aqui em casa, eu meto a mão na proteína mesmo. Mas é que a Você gente abrasileirou a dieta e não teve jeito. eu abrasileirei a dieta. Então, por exemplo, é, tem dias que eu faço comida brasileira, tipo estrogonofe de frango, tudo, um macarrão, ou às vezes eu faço alguma coisa japonesa, uma coisa ou outra. Não sei muitos pratos japoneses, eu já sou quarta geração. Mas aí a gente intercala com a comida indiana, né? Então, por exemplo, se eu for fazer comida indiana, vai ter uma proteína, pelo menos vegetal naquele prato. Ou vai ser um curry de frango, que tem um prato maravilhoso que eu amo, que chama butter chicken. Ou se não, vai ter uma lentilha, mais uma ricota, mais um não sei o que lá. Então eu penso muito nisso, né? Então, e aí eles comem muitas frutas. Então, a comida indiana, ela tem um potencial para ser muito saudável, só que eles pesam muito no carboidrato e muito na fritura, né? Às vezes tem uns pãezinhos fritos e enfim. Mas ela é extremamente Não saborosa. julgo, Letícia, de forma nenhuma, não julgo. E já penso que me daria muito bem, pelo menos um mês na Índia, com Não, certeza. é muito saborosa. E a comida aqui, na verdade, ela é tão saborosa que mesmo as pessoas que comem bastante carne, que nem eu comia antes de vir pra cá, chega uma hora que você não sente mais falta, que você fala, nossa, mas a comida aqui é muito boa, porque no Brasil, quando a gente fala de comida vegetariana, geralmente é um refogado meio que sem gosto. Ah, uma abobrinha refogada ali, não sei o que lá, no máximo você joga um alho, e pra eles isso não é nada. E aqui não, aqui, por exemplo, a minha sogra, ela tem tipo é uma, não chega a ser um picles, mas é mais ou menos como uma conserva. Tem um negócio que ela faz aqui, que ele serve para realçar o sabor da comida, né? Então você pega um pouquinho dele e tal. E ela usa um vegetal aqui que ele é tão amargo, ele é uma coisa horrorosa, assim, de amargo, se você comer ele normal, assim. Só que ela consegue preparar aquilo de um jeito, com as especiarias, com não sei o que lá, que ele perde completamente o amargor. E ele fica muito bom. Esse que é E o eles sal conseguem. preto ou o sal preto é outra coisa? Não, ixi, pelo amor de Deus, o sal preto não dá. Não, sal preto não dá. Não dá. Tem sal preto, pô, sal preto. A Letícia não gosta do sal Ai, preto, me ixi, parece. sal preto não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. O povo põe na Coca-Cola o sal preto, Letícia, é Não, isso? eles põem em tudo, em tudo, em tudo. Tem um tempero aqui que Esse chama não é chá. gostoso. Não, pelo Não amor pra de Deus, você, não. pelo menos. Não, 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 Nossa, ele deve não, ser realmente não dá, muito ruim, porque a tua não expressão mudou dá, completamente. não dá. Muito bom, Tem um tempero, muito bom, muito bom. tem um tempero aqui que chama chaat masala e ele tem pimenta, aí ele tem esse sal preto, meu, é o demônio esse tempero, eu detesto. Aí eles jogam aquilo na Coca-Cola. Aí eles jogam aquilo no Chat caldo de masala. cana. Chato masala. Eles jogam no caldo de cana. Eles Maluco. jogam na raspadinha. Eles jogam na fruta. Então você tá lá, maçã picadinha. Aí chega o cara lá, joga o negócio em O cima. Aí chat vira masala. maçã com sal e pimenta. E aí você fica Esse negócio assim. é apimentado pra caramba. É apimentado. E o sal Eu preto, na agora, você me verdade. lembrou uma história, menina. Um dia tava fechando, nós estávamos bem rapidinho, tava chegando em Nashville, chegando não, nós estávamos saindo da rua ali em Nashville, uma confusão, e bar, aquela loucuragem. E aí tinha uma barraquinha indiana. Agora tudo fez sentido. Tudo fez sentido, tudo fez sentido. E a barraquinha tava meio fechando. E aí eu falei pra ele, tem como fazer um rapidinho aí e tal? E ele tem.
E ele fez, e aquele, tipo um cachorro quente. Nossa, tava lindo. E aí ele veio com aquele negócio preto e jogou em cima muito. E É. aquilo me fez mal 3 dias. E não Ai, tinha meu como Deus. comer. Então agora eu entendi. Tu chato Meu, masala. tem cheiro de podre, de ovo, de peido. Eu não sei, gente, desculpa. Eu Muito só bem. achar isso. Entendemos que a É Letícia um cheiro odeia horroroso, o é chato horroroso. masala. É horroroso. Letícia, Não dá. eu tenho muita coisa ainda, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, eu não acredito. É, só uma coisa antes de acabar. Ou várias coisas ainda, enfim. O pessoal tá, a Índia está exportando muito pessoal para tecnologia. Muita Muito, gente está indo muito, trabalhar com tecnologia, muito. indiano trabalhando com tecnologia no mundo inteiro. E aí, sempre, a gente acaba convivendo com pessoas que ficam naquela zoeira da Índia e tal, tal, tal. E aqui onde a gente mora tem bastante indiano também. E eu sempre falo, enquanto vocês estão rindo, eles estão ganhando dinheiro com o computador. É exatamente isso. Por que que saiu assim, da onde que alguém teve a ideia de, sei lá, 20, 30 anos atrás e falou assim, vamos formar esse povo para tecnologia, porque nós temos muita gente aqui, nós vamos mandar esse povo trabalhar no mundo inteiro. Da onde Olha, os eu amei que tecnologia? você me fez essa pergunta, porque ela é muito interessante e eu gosto bastante de contar a respeito disso. Aqui na Índia, se você pegar o nome, hoje em dia, bom, CEOs de empresas eles mudam muito, né? Mas se você pegar os CEOs recentes das maiores empresas do Yes. mundo, são indianos. E aí a pessoa vira e fala assim, os céticos, né? Ai, mas é filho de indiano que já nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Não é. Não é, não Não é? é. Não é. Olha só, aqui na Índia, todo mundo conhece o ITA, né, no Brasil, que é tipo um instituto top Uhum. de engenharia e etc. Na Índia, esses institutos não é um. Existem, hoje em dia eu acho que existem mais de 30 na Índia, todos do governo, e eles chamam de IIT, que são os institutos de tecnologia aqui da Índia. Como é que você entra numa IIT? Você presta um vestibular, que é tipo um Enem, então é um vestibular universalizado, né, no país inteiro, e de acordo com a nota de corte, você entra ou você não entra. E aí, de acordo, dentro da sua nota, passei, tá, em qual ranking que você tá? E aí, dentro do seu ranking, você vai ser colocado na melhor ou na pior. Passar na pior já é muito bom, né? Mas aí Certo. você vai sendo colocado de acordo assim, né, com essa colocação, e aí você tem as suas preferências, claro, e etc, tá? Aí, olha só, dentro desse Instituto de Tecnologia, eles só formam os caras de ponta. E o que que acontece aqui na Índia? Como a Índia, talvez a única coisa boa que os ingleses deixaram de herança aqui foi o inglês. Ah, os Então, os indianos europeus. falam inglês, né? E aí, o que que acontece? Isso já O coloca eles na cara frente da turma. já Essa é a verdade. coloca, porque no Brasil a gente tem 5% da população brasileira até hoje que fala português. Enquanto Inglês. isso, muitas pessoas, desculpa, inglês. Enquanto isso, muitas pessoas aqui na Índia já têm o inglês como pelo menos uma segunda língua. E aí o que acontece aqui? Por exemplo, no Brasil, a gente aprende português e a gente vai numa Wizard, numa WhatsApp, numa sei lá o quê, para a gente aprender inglês, porque inglês da escola não é o suficiente, Uhum. claramente, né? Aqui na Índia, não. Aqui na Índia, por exemplo, quando você é um cara de uma família de classe média já, você consegue escolher se você vai estudar no English Medium ou no Hindi Medium. Isso significa que aquela escola tem todas as matérias naquele idioma. Então, vou fazer só tudo em Hindi ou vou fazer tudo em inglês. Os caras que Isso é escola chegam já pública, Letícia? as escolas públicas também têm, mas é que a qualidade a gente sabe que não é Certo. tão Já vai boa, ser né? menor. E aqui, Aham. na verdade, o que a gente chama de public school são as escolas privadas. Government school são as escolas do governo. Então, por exemplo, se você é um cara muito da vila e não sei o que lá, tá bom, você foi lá e cresceu na sua. Só falando, né, no idioma ali do seu estado. Mas se algum dia você quer prestar um concurso público, por exemplo, isso vai te atrapalhar. Porque você falar inglês, isso aparece em várias séries até. Que o cara às vezes vai querer fazer uma entrevista, vai chegar na última etapa do concurso, aí a pessoa vai ver que ele não fala inglês e fala, pô, mas como assim, né? Você não fala inglês e tal. Acaba tendo um estigma a pessoa não falar inglês aqui, entendeu? Ela tem um Uhum. bom nível educacional e não falar inglês.
Então, o cara, ele vai lá e passa numa IIT, ele passa num ITA da vida. O cara já fala inglês fluente, porque ele cresceu aprendendo física em inglês, aprendendo matemática em inglês, geografia em inglês, tudo em inglês. Aí chega as empresas americanas e elas fazem o quê? Contrata o cara aqui. Contrata o cara Claro. aqui. Elas não contratam o cara assim. Ah, não, olha, eu sou da IBM, então primeiro você vai ser contratado em Mumbai, daí depois você vai crescendo, aí depois de 15 anos de carreira, quando você tiver seus 40 anos de idade, a gente vai lá te expatriar para os Estados Unidos. Não. O cara está sendo recém-formado na Índia, com 20 anos de idade. Chega o cara da Microsoft, pega esse cara aqui e leva ele embora direto para os Estados Unidos, sem nenhuma experiência profissional. Uhum. Isso é muito comum. É por isso que o sonho de toda família de classe média é ter alguém que entrou numa IIT ou alguém que conseguiu morar fora, não sei o que lá, porque, obviamente, a partir do momento que o cara ganha em dólares, o cara, a vida da família inteira do cara Vai melhorar. tá feita para sempre, porque o custo de vida aqui é muito menor, né? Uhum. Então, as empresas, elas vêm recrutar aqui, eles vêm recrutar aqui. Isso é uma coisa, assim, muito impressionante, entendeu? A gente podia fazer um paralelo com o futebol, que os clubes europeus vêm buscar É, os meninos novinhos lá no Brasil para jogar é, bola, e os eles Estados vêm. Unidos vêm, e a Europa, até como a É, Paulinha falou, vão aí, pegam os é, meninos novos que estão é, despontando na tecnologia e levam para lá. é. Então, por exemplo, assim, para uma Microsoft, que obviamente vale muito mais a pena para eles pagarem menos para o indiano do que para um americano. É por isso até que o Trump quis, né, acabar com o H-1B lá, tudo isso, porque ele quer aumentar, né? Ele quer que os americanos consigam essas vagas, que hoje em dia estão perdendo tudo para os indianos, e enfim. Isso foi uma super história aqui na Índia esse ano, né? Que ele ia parar, então às vezes a pessoa já estava com a vaga na mão, mas ainda não tinha o visto, então virou toda uma situação e etc. Mas enfim. E aí, então o cara ele é recrutado direto. E aí é bem interessante porque aqui na Índia, que eu falei para você, as pessoas são muito competitivas aqui. Então, toda essa história que a gente tem nos países ricos de jornada 4x3, jornada não sei o que lá, eles não estão nem aí. Os caras estão, Trabalhar. entendeu? Para isso, os caras querem ganhar dinheiro. Se você falar pro cara que ele vai trabalhar 7 dias por semana, mas ele vai rachar de ganhar dinheiro, ele Tô vai fazer dentro. isso. Ele vai fazer isso, ele não tá nem aí. E eles são muito espertos para isso. Aonde o cara enxergar uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele vai fazer. E eu vejo isso direto com muitas pessoas, assim, tipo, opa, peguei uma oportunidade de negócio aqui. E agora, uma outra coisa que a gente tem, então, assim, os caras falam inglês, se formaram no instituto de ponta e os caras trabalham pra caramba. Americano que quer que os caras trabalhem pra caramba, fazendo hora extra, sem se importar com isso, você achou a pessoa certa pra você. Você achou a pessoa certa pra você. Se o americano não quer fazer hora extra, porque, a minha jornada de trabalho, a minha folga. Os caras, tem um monte de Não tô nem indiano aqui na aí. folga, gente. Não tô nem aí, nós vamos trabalhar, não tem Eles nem não aí. estão nem aí, eles vão trabalhar. E tanto que, não sei se você já viu isso, mas no censo dos Estados Unidos, saiu uma pesquisa outro dia de que os indianos são a etnia mais rica dos Estados Unidos. Eles ganham mais do que o americano branco. Eles ganham muito mais. A renda média familiar do indiano nos Estados Unidos é acima de US$ 100.000 por ano. Eles ganham muito bem. Eles ganham muito mais Sensacional. do que os próprios americanos. É Por quê? porque Porque eles trabalham na parte que tá pagando mais hoje em dia, que é a parte tecnológica, né? Eles trabalham numa parte que tem muita demanda, que os caras sabem que, né, trabalhar com isso, falam inglês e trabalham pra caramba. Eles trabalham, eles querem vencer a qualquer custo, né? Então, Letícia, Letícia na Índia, pessoal. Sigam a página da Letícia. Tudo que eu gostaria de perguntar tá lá. Ainda teria muita coisa, mas o, o meu roteiro era tão grande quanto a população indiana. Então fica impossível de falar tudo, porque é um país muito grande. A Índia vai de praia até neve. É 1 bilhão de pessoas, literalmente, mais de 1 bilhão de pessoas.
Antes da última pergunta, uma penúltima. Você que é tão inteirada do país todo, da cultura e de como o país está se desenvolvendo, a Índia é a nova China? Eu acho que a Índia pode ser a nova China, mas que vai demorar bastante para isso acontecer. Eu acho que alguns indianos acham que a Índia já é a nova China, mas, meu, cara, vocês já viram a China, entendeu? A China tá O robô décadas. chinês, ele luta Kung Fu. Não, pelo amor de É Deus, a outra China pegada. tá décadas na frente de todo mundo. Eu acho que, primeiro, assim, o governo da Índia, ele é muito slow, ele é muito lento, ele tá. Eu não tô falando que ele não tá fazendo nada, entendeu? Ele tá Sim, fazendo sim, sim. muitas obras de infraestrutura, muitos trens, muitas rodovias novas, muito não sei o que lá. Mas tem muitas coisas que precisam ser consertadas aqui um pouco devagar. Então, assim, eu acho que, por exemplo, obviamente, né, a questão do lixo na rua é uma questão que já melhorou, mas ainda tem muito caminho pela frente. A questão de resíduos das fábricas, a China já melhorou, a China acordou. A China, uns anos atrás, ainda tinha muito essa coisa da poluição. Eu lembro que nas Olimpíadas de Pequim tinha toda aquela fumaça, né, que você não via Uhum. nada, e foi toda uma conversa. Eu lembro disso. E a Índia está assim hoje. Então tem muita produção acontecendo aqui, mas o governo está precisando dar uma. Opa, peraí, vamos, né? Vamos estruturar a coisa certa aqui. As coisas são mais estruturadas na China. Então eu acho que a Índia pode ser a nova China, mas eles ainda têm um caminho aí a percorrer. Muito bem, muito bem. Nós temos uma tradição nesse podcast, Letícia, que é o seguinte: é a única obrigação, uma obrigação, sei lá, vamos dizer assim, que o convidado fica conosco. Então, se um dia você me encontrar, ou alguém for para a Índia, você vier aqui, ou eu for para a Índia, whatever, como nós dizemos, nós precisamos que você nos dê um presente para o Pode Viajar. Opa! Um gift, qualquer coisa, um souvenir, uma coisa pequena para nós colocarmos no nosso futuro cenário, que nós não vamos. Eu nunca permitirei que esse cenário seja IA, nunca. Isso aqui é um quadro, ele nunca vai ser IA. Então nunca vai ser um globo girando aqui atrás. Talvez a gente possa colocar um símbolo do Pode Viajar até construir o cenário, mas nunca será IA. Então, você vai ter que dar um jeito, Letícia, de fazer chegar até nós uma lembrancinha da Índia. Seja o que for, não precisa ser nada extraordinário, tá bom? Tá Você bom, fica. combinado. Se você passar 20 anos e você não mandar, você vai lembrar, puxa vida, eu não mandei a lembrança do Cadu. Então, o Pode Viajar deixa vamos dizer, um carinho com o convidado. Você tem que nos mandar um presentinho, ok? Tá Agradecer bom. demais todo mundo que acompanhou. Hoje o pessoal interagiu, mandou abraço, mandou falando dos indianos que estão nos seus países. Então, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e quem nos assistirá no futuro, ou aqui no Instagram, ou no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, convidando todo mundo para se inscrever. @Pode Viajar. Se inscrevam no canal do YouTube, porque daqui a alguns meses nós teremos a transmissão apenas no YouTube. Inclusive, a Letícia falou assim: faz muito tempo que eu não faço live no Instagram. Eu sei, eu sei. Nós ainda estamos aqui crescendo essa página, mas no futuro será só no YouTube, ok? Uma última pergunta, Letícia. Te agradecer do fundo do coração mais uma vez, foi maravilhoso. Nunca fizemos uma live tão longa, mas não tinha como ser diferente. O país exigia isso e você conhece tudo, então não tem como. Então, agradecer quem ficou, agradecer a sua disponibilidade. Sua filhinha não acordou, como você estava Não imaginando, falar, acordou. talvez acordasse. Meus cachorros fizeram um inferno aqui, mas está tudo certo. Essa é a vida real, é assim que eu gosto, É é esse que vida eu Pode real, é Viajar. assim que é. É É a isso vida aí, de faz verdade. parte. Muito obrigada A- pelo convite. Foi muito Não, eu legal que agradeço participar. demais, foi muito legal. A última pergunta é: se um brasileiro falar assim, eu vou me inspirar na história da Letícia, e vou, que o pessoal quer até a parte 2, ó, já fizemos 1h20 de live e ainda querem parte 2. No futuro, quem sabe, faremos uma parte 2 com a Letícia, se ela tiver paciência. Se um brasileiro resolver se inspirar na sua história, qual o conselho que você dá para um brasileiro que decida imigrar para a Índia? Eu acho que, primeiro, vir com o coração aberto, né? Porque eu acho que aqui a gente tem que vir com mais perguntas do que respostas. Quando a gente chega de qualquer outro país, eu acredito, né? A Índia é um país que tem muitos estereótipos negativos, é muito comum a gente chegar achando que a gente sabe a solução de tudo. Ai, mas por que que não fazem isso com lixo? Por que que não fazem isso com aquilo? A gente sabe tudo, né? E eu acho que
é muito importante a gente vir com perguntas, mas por que que o lixo é assim? Por que que isso acontece? E aí a gente começa a entender que a gente fica muito mais humilde, né, em relação a tudo isso. A gente vem com olhos para aprender. E a outra questão, eu diria que é ver muito bem qual que é, para onde que você vai, né? Porque que nem, você até mencionou, a Índia tem neve, tem praia, tem cidade grande, cidade pequena. Tem coisas diferentes para o perfil de todo mundo. Então, entender qual que é o seu perfil. Por exemplo, eu me dei muito melhor aqui em Goa do que em Jaipur, né? E não é por causa de praia, porque eu nem sou rata de praia, mas é todo um contexto cultural que eu falei, não, aqui eu tô me sentindo muito em casa, eu tô muito numa boa aqui, né? Então, entender como que você vem, qual que é o seu perfil, né? O que que você prefere e entender o que que é que você vai encontrar aqui, entendeu? O choque cultural, entendeu? Porque ele, por mais preparado que você esteja, você ainda sente o choque cultural. Então, entender que é uma etapa do processo, né? Você tá certo, eles estão errados, ou vice-versa. E que tem uma fase, que é a fase do estranhamento. Aliás, para quem nunca leu sobre isso, existem as etapas do choque cultural, que é um processo já estudado, né? E já tem a etapa, né, da chegada, daí a lua de mel, onde você acha que tudo é maravilhoso, depois a etapa do estranhamento, que você acha que tudo é péssimo, e depois tem a etapa da adaptação, que você fala, tô em casa, que você nem se sente mais assim, fora, muito fora, né? Um Isso é estranho. muito real. Não sei quem fez o É, estudo, mas ele leu a minha mente quando eu é, cheguei aqui. Foi exatamente assim. é exatamente isso. Então você tem que entender que você vai passar por todas essas fases. Não é só porque você tá achando tudo uma de horrível, que as coisas são horríveis. É você que tá passando por aquilo naquele momento. Ok, tem coisas que são boas e coisas que são ruins em qualquer lugar do mundo. Né? A fase de você achar tudo maravilhoso, ela existe, mas ela também passa. E a Sim. fase do ruim, ela também passa. Então, você tem que entender. Vai passar. Esteja disposto a ficar aqui até tudo passar. Eu estive disposta a ficar aqui até tudo passar e valeu a pena. Muito legal, muito legal. Agradecer demais o amorzão desse podcast, a agência Duplê, a melhor agência de marketing do mundo. Você que precisa de qualquer coisa relacionada à imagem, a branding, à tecnologia, o que você precisar, entre em contato com a agência Duplê, @agência Duplê vai estar marcado aqui. Letícia, muito, muito, muito obrigado. Sucesso para vocês aí e quem sabe nos vemos na parte 2. Quem sabe, estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo. Abraço, sucesso, tudo de bom, tchau, tchau. Tchau.